Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café. As altas temperaturas já vêm trazendo uma preocupação com relação à qualidade do café da safra 2025. Para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, vamos conversar então com o engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, Jonas Leme Ferraresso. Tudo bem, Jonas? Como vai? Oi, Rafaela, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Então tá certo. Jonas, eu queria que você começasse então explicando um pouquinho o impacto que essas altas temperaturas, esse calorzão aí que a gente vem enfrentando, né, nos últimos dias tem impactado as lavouras aí nesse, podemos assim dizer, né, quase finalzinho aí de produção. É muito preocupante, principalmente esse ano, onde a perspectiva de safra já não é tão boa, que a gente tenha outros eventos climáticos, né, que afetem uma safra que já não é tão significativa. E essas altas temperaturas, elas impactam o metabolismo e a fisiologia da planta, como ela funciona, né? Em altas temperaturas e falta de chuvas, ela fica estressada, então ela tem que gastar a energia que ela ia utilizar para essa fase finalzinha aí do ciclo do café, para finalzinho do enchimento de grãos e a granação, que é esse endurecimento do fruto, né, para ele ficar rígido, ela acaba gastando para sobreviver, vamos por assim, né? Ela transpira demais por causa do calor. O sistema fotossintético, que produz energia nova para a planta, ele fica quase inativo em altas temperaturas, acima aí dos 32, 33 graus, e ela precisa controlar a sua temperatura para não superaquecer também. Então, isso acaba prejudicando essa fase final, essa etapa final aí do desenvolvimento da semente no fruto. E, Jonas, qual seria então, de certa forma, um cenário ideal aí, né, vamos dizer assim, para essa final de produção? Qual seria aí o clima desejado, de fato, para as lavouras terem um bom finalzinho de desenvolvimento? É o ideal, o principal fator que tem se mostrado crítico, assim como ocorreu ano passado, são as altas temperaturas. É o que é mais preocupante, eu penso, nesse momento, porque altas temperaturas, o controle é muito complicado. A falta de chuva, alguns produtores até conseguem remediar com irrigação, mas a alta temperatura, o sistema, como eu falei, da planta, o mecanismo fotossintético, né, que gera energia e alimento para a planta, ele praticamente para de funcionar nessas temperaturas altas, né? As chuvas, se elas continuassem, não precisaria ser tão volumosas, mas pelo menos constantes e na faixa aí dos 20, 25 milímetros, nessa fase final, seria ideal, porque a gente teria essa fase bem finalizada nos frutos, e a gente também teria uma sustentação melhor da safra 2026, que vem junto com as chuvas, né? Que mantém o desenvolvimento vegetativo e tal. E vale salientar que essa preocupação da granação e enchimento é principalmente para as floradas que ocorreram a partir de outubro. Algumas regiões ou algumas localidades que tiveram floradas mais precoces, agosto e setembro, o fruto já está quase em fase, praticamente em fase final, então prejudica menos. Mas as floradas que ocorreram na segunda quinzena de outubro, as regiões, essas realmente é muito preocupante se essa onda de calor que está vindo persistir por mais 15 dias, né? Jonas, você tem um trabalho ativo aí também, né, visitando algumas lavouras na região do estado de São Paulo e Minas Gerais, e né, em uma conversa, né, nossa, você comentou um pouquinho sobre algumas lavouras que já estão sendo impactadas por um fenômeno chamado coração negro. Eu queria que você explicasse o que é esse fenômeno e o quanto ele impacta de fato a produção do café. Então, o coração negro é um distúrbio fisiológico da planta, que acontece quando você olha o fruto por fora, ele está verde, bonito, parece que está normal, e quando a gente corta ele no canivete, o produtor corta ele no canivete, por dentro as duas sementes, nos espaços delas, que a gente chama de loja, né? Estão enegrecidas. Isso acontece por causa dessa questão de temperatura e falta d'água. A planta ela está num processo final, né, de enchimento e granação.
e um estresse intenso, ocasionado geralmente por clima, ele acaba que afeta essa fase final. Então a planta, a semente, ela entra em processo que nela começa a se degradar em certos termos, então ela fica escura. E essa semente ela tem um peso muito pequeno, né? O volume também. Então, onde você teria um fruto normal para fazer um saco de café, agora você tem um fruto que pode ser considerado uma escolha, um fundo, ou às vezes, dependendo do processo, ele nem peso praticamente tem, acaba sendo expulsado com a palha do café durante o processo de descascamento. Então, em muitas regiões onde a chuva não foi regular, porque a gente teve uma diferença entre regiões do estado de São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Algumas regiões tiveram algumas chuvas, outras já fazem mais de 20 dias que não chove, e isso associado à temperatura alta acaba gerando esse fenômeno. Tem algum tipo de outra doença ou praga que também gera preocupação aí diante desse, vamos dizer assim, essas altas temperaturas e esse clima diverso que pode também prejudicar aí o desenvolvimento do café? Onde a gente teve esse fenômeno de insolação muito intensa sobre as lavouras, se observa a escaldadura, que é a queima da folha, né, que o produtor vê aquela folha amarronzada, né, que nem tivesse sido pega por uma geada, que acaba matando o tecido foliar da folha, né? Você tem a cercosporiose que está afetando esses frutos, que você olha o café do lado que pega muito sol, ele fica com umas manchas escurecidas, que a doença se aproveita da queimadura para entrar na planta, e o que pode vir, que é mais preocupante, que o produtor tem que ficar atento, que é um possível surto de bicho mineiro, né? Com as temperaturas mais altas, menos chuva, é possível que a gente tenha um surto de bicho mineiro em algumas regiões, e também do ácaro vermelho, que também ele pode vir com esse clima seco, né? Então, o produtor tem que ficar atento a essas duas pragas aí nos seus cafeeiros. E, Jonas, assim, a gente já sabe, né, que vai ter uma quebra significativa, principalmente do café arábica para essa safra, mas eu acredito então que agora também a preocupação está com relação à qualidade do que vingou, é isso mesmo? Então essas altas temperaturas, esse clima tem trazido aí um impacto e uma preocupação para o produtor em cima do quão saudável está sendo o que está sendo produzido, é isso? Isso é o que acontece nessa fase final. Vamos dizer que a gente ainda tivesse um clima normal, com poucas chuvas, e ocorresse uma certa desfolha, mas o grão chegasse à granação, chegasse ao ponto de ser colhido firme. Se a gente tiver um estresse daqui para frente até a colheita, o desgaste da planta começa a prejudicar a safra do ano que vem, por causa que as folhas que estão saudáveis e vieram com as chuvas que vieram aos meses atrás, elas começam a cair, ficar fracas, isso expõe o fruto e os galhos, que ficam com poucas folhas e como a folha é a bomba da planta, né? E isso prejudica o processo final de maturação. Às vezes, acelerando ele repentinamente por causa do estresse, a planta acelera o processo de maturação para desocupar a planta, vamos por assim. E também a gente pode ver frutos que maturam, às vezes o produtor vê esse fenômeno também em lavoura mal nutrida, que do verde ele começa a passar para o seco também, quando a planta está muito desfolhada. Então você não tem aquele ciclo de maturação normal. E, lógico, se a granação, se o enchimento e a granação não for bom, a gente tem sementes menores, como ocorreu em 2024. Lógico que não proporcionalmente, que em 2024 foi muito mais sério, mas dependendo da região, pode ocorrer esses três fenômenos, né? Então, o produtor ele tem que ser cauteloso para quem tiver irrigação, utilizar o sistema para não deixar a planta entrar em estresse,
o produtor tomar cuidado nos manejos de solo, né? De arroação, não entrar muito precocemente nos processos de limpeza do café para colher, porque o preço está muito alto, alguns produtores têm se adiantado na arroação com medo que perca café que caia no chão, mas é arriscado você começar a mexer embaixo do café num momento de estresse, falta d'água e calor, e você estressar mais a planta nesse processo. Então a gente tem que ser bem cauteloso no manejo agora, até que a gente tenha alguma volta da regularidade das chuvas. E para a gente finalizar, de fato, eu queria que você explicasse, então, que tipo de manejos esse produtor pode trabalhar na sua lavoura para tentar mitigar um pouco aí, vamos dizer assim, o impacto dessas altas temperaturas e até mesmo, né, se precaver diante aí do coração negro, como você explicou, e outras doenças e pragas, de que forma que ele pode trabalhar para tentar trazer mais qualidade na sua produção. Primeiro, uma coisa que é muito importante o produtor ficar atento e cada ano ele tem que se profissionalizar mais é a sanidade da lavoura. Como a lavoura passa por períodos de estresse e está sendo mais frequente esses períodos de estresse, é importante que ele mantenha a lavoura com alta sanidade até a colheita ou até quanto ele tiver possibilidade. Então, controle de pragas e doenças por monitoramento ou, dependendo da região, por prevenção, por aplicações preventivas, se a região tem uma alta tendência a uma determinada praga ou inseto, ou fungo ou bactéria. Porque quando ela chegar no período de que ela vai sofrer o estresse, ela está muito bem preparada para tentar aguentar aquele período ao máximo, né? Quem tiver irrigação, como eu falei, é a hora de já estar irrigando, já deveria ter começado a irrigar. Utilize o monitoramento de irrigação para quem utiliza, tensiômetros, mas assim, é claro que na maior parte das regiões já está ocorrendo déficit hídrico, então a irrigação é importante. E faça o monitoramento das pragas agora também, para ver se ela não vai, a gente não vai ter um estouro aí dessas pragas que eu comentei, o bicho mineiro e o ácaro, para evitar que ela se torne um problema para a próxima safra, mais para a próxima safra do que para essa, né? Manter toda essa folha, toda essa energia que o café acumulou até agora é importante para que a gente garanta a próxima safra, sem contar o que pode ocorrer daqui até lá, né? Mas tentando manter a sanidade. Hoje é a coisa mais importante dentro do cafeeiro. Não existe muito espaço para erro para o produtor, porque senão ele paga caro em qualquer ponto aí durante o processo de desenvolvimento, granação, ou até no processo de colheita, onde você perde qualidade. Então, ficar sempre muito atento à sanidade da lavoura. Maravilha, Jonas. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão relevantes e importantes. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Até a próxima. Até. Bom, eu agradeço então a sua atenção até aqui e eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.